Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Hoje eu trago 4 relatos que eu recebi por e-mail e eu vou ler junto com vocês. Então, se acontecer algum erro de gramática, algum erro de palavra aqui, vocês me desculpem. Vou aproveitar um pouquinho de tempo que eu consigo aqui e vou presentear vocês com mais um vídeo, combinado? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero agradecer você que prestigia o nosso canal toda vez que sai um vídeo novo. Deixa seu like, te ajuda tanto, ajuda tanto. Melhor ainda, deixa seu comentário, quero saber, quero conversar com você, combinado? Quero agradecer principalmente aos assinantes. Prometo que até o mês 5, que é um mês holístico, nós teremos uns 100, no mínimo, vídeos novos para vocês, só para vocês, combinado? Então, sem mais delongas, sentem-se confortavelmente. Vai trabalhar? Leva a tia Débora, eu vou junto com você. Combinado? A primeira história veio com o seguinte texto: A Emboscada do Lobisomem. Lembrando que eu estou lendo diretamente do e-mail. Eu não passei por correção nenhuma aqui, então desculpem se acontecer alguma coisa. Meu nome é Ricardo e eu vou contar o que aconteceu lá há alguns anos, quando eu voltei à minha cidade natal para reencontrar amigos e reviver os tempos de juventude. Não esperava que aquela noite terminasse em algo que eu nunca conseguiria esquecer. Tudo começou quando cheguei à cidade. Fazia tempo que não via meus amigos e combinamos de ir a uma festa que prometia ser a melhor festa do ano. Era na chácara de um conhecido, um lugar afastado, cercado por uma área de mata densa. O clima estava animado, música alta, bebida rolando e a energia vibrante da galera. No meio da festa, uma moça linda me chamou a atenção. Alta, cabelos longos e escuros, olhar penetrante. Durante boa parte da noite, percebi que ela me olhava de longe, e aquilo me intrigava. Em determinado momento, trocamos sorrisos e pensei em me aproximar. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, um sujeito corpulento e de expressão fechada se colocou entre nós. Ele não falou nada, mas seu olhar dizia tudo. Eu estava pisando em território proibido. Continuei aproveitando a festa, mas percebi que o sujeito não tirava os olhos de mim. Quando a festa começou a esvaziar, as moças decidiram ir embora primeiro, pegando carona com um conhecido. Eu me despedi e fiquei um pouco mais com os meus amigos. Foi nesse momento que o tal sujeito se aproximou de mim. Ele parou ao meu lado e, com um tom ameaçador, ele disse: Eu vi você olhando para a garota. Melhor esquecer, amigo. Não quero ver você por perto de novo. Eu senti o peso da ameaça, mas não levei a sério. Afinal, a festa já estava no fim e não pretendia ficar mais tempo naquela cidade. Dei de ombros, terminei minha bebida e fui logo para minha moto. A estrada de terra até a cidade era escura. A lua estava cheia, iluminando parte do caminho, o que me ajudou muito. Pelo menos eu pensava. Eu acelerava pela trilha sinuosa, sentindo o vento frio da madrugada no rosto, quando algo me fez diminuir a velocidade. Eu senti um arrepio na espinha, uma sensação inexplicável de que algo me observava. Foi então que vi, a poucos metros de mim, na beira da estrada, uma figura se destacava na penumbra. Era enorme, mais alto que qualquer homem que eu já tinha visto. Os olhos brilhavam num tom amarelado e sua respiração era ofegante e animalesca. Quando a luz do farol da moto bateu nele, o que vi congelou meu sangue. Era um lobo, mas não assim um lobo comum.
Era algo maior, mais grotesco, como se um homem e uma besta estivessem se fundido em uma única criatura. Meu coração disparou, e antes que eu pudesse reagir, a criatura soltou um uivo ensurdecedor e avançou contra mim. Instintivamente, acelerei a moto, mas em um salto inacreditável, inexplicável, o lobisomem caiu bem na minha frente. Não tive escolha. Desviei bruscamente, perdi o controle e fui arremessado para o lado da estrada. A dor da queda mal teve tempo de se manifestar, pois a criatura já estava vindo em minha direção. Me arrastei pelo chão, tentando alcançar qualquer coisa que pudesse usar para me defender. A besta rosnou, mostrando os dentes afiados, e por um instante tive a certeza de que minha vida terminaria ali. Foi então que ouvi um disparo, um barulho alto. Um disparo, depois outro. A criatura recuou, saltando de um urro furioso. Ainda atordoado, olhei pela estrada e vi um homem segurando uma espingarda. Não consegui ver seu rosto direito, mas reconheci a silhueta. Era o dono da chácara onde tinha sido a festa. Levanta agora! Ele gritou. Ah, não pensei duas vezes. Meus, meus me pus de pé o mais rápido que pude. Corri para minha moto caída. Com as mãos trêmulas, tentei ligá-la. O lobisomem ainda rosnava, mas parecia hesitante agora. O homem segurava firme a espingarda, mantendo a criatura afastada. Com o último disparo para o alto, ele gritou: Some daqui, maldito! A criatura soltou um rosnado final e, em um salto impressionante, desapareceu na mata. Minha moto finalmente pegou e eu saí mais rápido que pude, sem olhar para trás. A chegar à noite, parei em um posto de gasolina, tentando recuperar o fôlego. Meu corpo inteiro tremia e minha mente se recusava a aceitar que eu tinha acabado de vivenciar. Aquilo não podia ser real, mas era. Eu tinha sido atacado por algo que não deveria nem existir. No dia seguinte, quando contei aos meus amigos, a maioria riu, claro, dizendo que eu deveria ter bebido demais. Mas um senhor mais velho, que estava ouvindo a nossa conversa, se aproximou e disse: Você viu o que não deveria. Esse lobisomem protege algo ou alguém. Da próxima vez, tenha medo, tenha mais cuidado com quem chamar atenção numa festa. Engoli seco e me lembrei da moça. O sujeito que me ameaçou, o ataque, tudo parecia conectado. Nunca mais voltei para aquela cidade à noite. E até hoje, toda vez que eu vejo a lua cheia no céu, me pergunto se aquela coisa ainda está à espreita, esperando por outra vítima desavisada. Próximo relato: A Cuidadora e o Lobisomem. Olá, contadora. Meu nome é Luísa e o que vou contar parece impossível, mas eu vi com os meus próprios olhos. Trabalho como cuidadora de idosos há anos e há algum tempo fui contratada para cuidar de uma senhora chamada Joana. Ela era uma senhora debilitada, sempre deitada, quase sem forças para se mover. Era rica, mas a saúde nunca lhe sorriu. Seus familiares visitavam ela com frequência, trazendo carinho e companhia, mas no dia a dia era comigo que ela passava a maior parte do tempo. A rotina era tranquila. Eu a alimentava, dava remédios, trocava suas roupas e a mantinha confortável. Durante a noite, dormia profundamente, sem nunca ser despertada por barulhos ou qualquer outro incômodo. Isso, no entanto, começou a me intrigar. Certo dia, ao acordar, notei algo estranho.
As roupas de Dona Joana estavam sujas de terra, como se ela tivesse estado fora da casa. O mais bizarro era que havia um rastro de pegadas sujas indo da porta até a cama dela. Mas como? Ela usava cadeira de rodas e supostamente não saía do quarto sozinha. Talvez alguém da família tivesse vindo durante a noite. Fiquei com isso na cabeça, mas segui minha rotina. Na manhã seguinte, aconteceu de novo. As mesmas marcas de terra, as roupas sujas. Aquilo estava me deixando desconfortável. Perguntei discretamente à família se alguém a visitava durante a noite, mas ninguém sabia de nada. Resolvi então ficar acordada para descobrir o que estava acontecendo. Naquela noite eu fingi dormir. Deixei a luz do abajur apagada, mas fiquei atenta a qualquer som. O silêncio da casa era absoluto, até que, exatamente à meia-noite, ouvi um barulho estranho vindo do quarto de Dona Joana. Um rosnado baixo, sabe? Gutural. Meu coração disparou. Com cuidado, abri um pouquinho os olhos e segurei um grito. Diante de mim estava de pé Dona Joana. Mas ela não era mais a frágil senhora que eu cuidava. Não, seu corpo se alongava, a pele parecia rasgar em pelos escuros e grossos, e os ossos se retorciam em um estalar sinistro. Em poucos instantes, diante de mim estava uma criatura enorme, feroz, um lobisomem. Ah, eu congelei, rezando para ela não percebesse que eu estava acordada. Vi quando ela saiu pela porta da frente, andando sobre as patas imensas. As horas passaram e, um pouco antes de amanhecer, ouvi o mesmo som horrível de ossos rea, rea, rearranjando. Esperei um tempo antes de me levantar. Quando olhei para a cama, lá estava ela novamente, a frágil e indefesa Dona Joana, dormindo profundamente, como se nada disso tivesse acontecido. Mas aconteceu. E eu vi. No dia seguinte, confirmei as minhas suspeitas. As roupas estavam sujas, as pegadas de terra estavam lá. E pior, eu sabia a verdade, mas não podia contar a ninguém. Quem acreditaria em mim? Estamos falando de uma senhora idosa que precisa de ajuda constantemente. Uma senhora cadeirante. Ninguém acreditaria. E eu sabia. Desde então, nunca mais dormi profundamente naquela casa e até hoje sempre ouço falar de lobisomens. Lembro-me de Dona Joana e suas histórias misteriosas, suas escapadas noturnas. Acompanhe o canal e tenho aprendido muito. Obrigada, contadora. Então vamos de mais um relato. Só lembrando, eu estou abrindo o e-mail e lendo com vocês. Se tiver algum erro, eu peço desculpas que eu não corrigi ainda. Geralmente eu repasso os e-mails. Dessa vez, como a gente está sem tempo, eu peço desculpas. O próximo relato chegou para mim como O Lobisomem à Espreita. Meu nome é Eduardo e vou contar o que aconteceu há poucos anos, quando uma simples noite de bar se transformou no maior pesadelo da minha vida e do meu amigo Cláudio. Era uma sexta-feira qualquer e, como de costume, nos encontramos no bar do Zé para beber umas cervejas e colocar o papo em dia. O ambiente estava cheio, como sempre, com muita gente rindo alto, jogando sinuca e aproveitando o fim de semana que começava. Tudo ia bem, até que Cláudio e um outro conhecido, o Marcos, começaram uma discussão boba.
Eu não lembro exatamente o motivo, mas sei que depois de algumas provocações, a coisa esquentou. Em meio ao bate-boca, Cláudio pegou o copo de cerveja e, num movimento brusco, acabou jogando o líquido para o lado. O problema foi que o conteúdo do copo acertou outro cliente, um homem que nunca tínhamos visto lá. Ele estava sentado sozinho em um canto mais afastado, uma figura estranha, de feições duras e olhar penetrante. Assim que o líquido o atingiu, ele se levantou devagar e veio até a nossa mesa. O bar inteiro silenciou. O homem, alto e forte, olhou diretamente para Cláudio e, com uma voz baixa e ameaçadora, disse: Você vai pagar por isso, mas não agora. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu do bar, desaparecendo na noite escura. Tentamos rir da situação, mas o clima ficou estranho. Terminamos a noite sem grandes problemas e fomos para casa, sem imaginar que aquele incidente marcaria o início de algo aterrorizante. Na noite seguinte, Cláudio me ligou. Sua voz estava trêmula. Eduardo, tem alguém rondando a minha casa. Eu juro que vi algo enorme do lado de fora me observando. Estou ouvindo arranhões na porta e rosnados. Cara, isso não é normal. Achei que ele estava exagerando, não vou mentir. Talvez impressionado pela ameaça do homem do bar. E tentei acalmá-lo. Mas na noite seguinte ele me ligou de novo, desta vez mais apavorado. Eu vi, Eduardo, eu vi. Uma criatura, cara, estava me olhando pela janela, com os olhos amarelos, enormes. Quando fui pegar a espingarda, ele desapareceu. Eduardo, isso é real. Fui até a sua casa naquela madrugada. Assim que cheguei, notei o portão de madeira estava todo arranhado, com marcas profundas, como se algo tivesse tentado forçá-lo. No chão haviam pegadas grandes, quase como as de um lobo, mas absurdamente maiores. Os ataques se repetiam por várias noites, sempre à mesma hora. Cláudio ouvia algo rondando, arranhando as paredes ou uivando na escuridão. Nenhum cachorro ousava se aproximar. Nenhum vizinho ouvia absolutamente nada. Desesperado, ele foi procurar um velho morador da cidade, um senhor chamado Antônio, que sabia tudo sobre histórias antigas e lendas locais. Quando Cláudio contou o que estava acontecendo, o velho apenas disse: Mexeu com a pessoa errada, certo? Agora ele te marcou. Se o lobisomem te escolheu, ele não vai parar até conseguir o que ele quer. A partir daquele dia, Cláudio nunca mais dormiu tranquilo e até hoje, sempre que a lua cheia aparece no céu, ele se tranca em casa, armado e rezando para que aquela criatura nunca mais volte a procurá-lo. Assim, os dias passaram e Cláudio começou a mudar. Ele já não saía tanto de casa, sempre olhava para cima do ombro e parecia esgotado, como se estivesse não dormido há muitos dias. Eu tentava convencê-lo a procurar ajuda, mas ele apenas dizia: Você não entende, Eduardo. Não é algo que o médico ou a polícia possam resolver. Então,
Em uma noite de lua cheia, algo diferente aconteceu. Cláudio me ligou desesperado, gritando ao telefone. Eduardo, pelo amor de Deus, vem pra cá. Ele está dentro da minha casa. Peguei meu carro e fui o mais rápido que eu pude. Quando cheguei, a porta estava escancarada, como se tivesse sido arrombada. Dentro da casa haviam pegadas e móveis revirados, rastros de destruição e lama. E então eu ouvi um barulho no quintal, como um nó no estômago. Eu fui até lá. Cláudio estava encostado na parede, pálido e suando, segurando uma faca na mão, trêmula. Ele apontou para algo no chão, e quando olhei, vi uma enorme pegada sangrenta, como se a criatura estivesse ferida. Eu acertei ele. Eu acertei, mas ele fugiu, disse Cláudio, quase num sussurro. Eduardo, isso não acabou. Ele vai voltar mais forte. A partir daquela noite, intensificamos nossa defesa. Colocamos grades reforçadas, trancas duplas, e Cláudio conseguiu uma espingarda de calibre pesado. Mas nada disso parecia o suficiente. Ele sabia, mais cedo ou mais tarde, que teriam que enfrentar o lobisomem novamente. Os ataques continuavam. A lua cheia, os uivos ecoavam pelas vizinhanças. A cada madrugada, Cláudio ouvia arranhões e passos pesados ao redor de sua casa. E foi então que o dia chegou. Chegou o dia em que ele não aguentou mais fugir. Em uma noite silenciosa, sem vento, sem qualquer som além do próprio coração batendo forte, Cláudio tomou a sua decisão. Pegou a espingarda, colocou balas de prata que conseguiu com o velho Antônio e se sentou na varanda, esperando, esperando. Como esperado, a criatura veio, como sempre vinha, mas dessa vez Cláudio estava pronto. Quando os olhos brilhantes apareceram na escuridão, ele mirou e atirou. O tiro acertou em cheio, e o lobisomem uivou de dor, mas não caiu. Ele se lançou contra Cláudio, e os dois rolaram pelo chão. Uma luta mortal. Garras, 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 oh meu Deus, garras rasgavam carne, dentes estralavam no ar, e o sangue manchava a terra. Foi então que Cláudio, com o último esforço, conseguiu pegar uma faca e fincá-la no peito da criatura. O urvo final ecoou pela noite e então silêncio. Quando a lua começou a se esconder, o corpo do lobisomem começou a mudar. Seu peito recuou, suas feições voltaram a ser humanas e ali, diante de Cláudio, estava o homem do bar. Sim, o mesmo que havia feito ameaças naquela noite fatídica. Cláudio nunca mais foi o mesmo depois disso. Ele sabia que, de alguma forma, tinha vencido, mas o preço que pagou foi alto. Nunca mais dormiu tranquilo, nunca mais saiu à noite. Ele se tornou um homem marcado pela maldição que um dia cruzou seu caminho. E até hoje, sempre que a lua cheia aparece, ele se pergunta se realmente está livre ou se apenas matou um lobisomem para dar lugar a outro. Vamos então de mais uma história. Lembrando, eu estou lendo diretamente do e-mail. Tia Vera e o lobisomem. Olá, contadora. Meu nome é Tiago e o que eu vou contar aconteceu com minha tia Vera, uma mulher simples e batalhadora, que sempre morou sozinha em uma pequena casa do interior.
Ela nunca foi de acreditar em histórias de assombração, mas depois do que aconteceu naquela noite, sua visão de mundo mudou para sempre. Tudo começou em uma sexta-feira, quando recebi uma ligação no meio da noite. Uma voz estava trêmula, quase ininteligível. Tiago, ele estava aqui, na minha porta, disse ela, sussurrando. Eu tentei acalmá-la, mas seu pavor era tão grande que decidi pegar o carro e ir até lá. A estrada era longa e deserta, e conforme me aproximava da casa dela, um arrepio percorreu minha espinha. Eu não sei explicar o porquê, mas senti algo ruim no ar. Quando cheguei, encontrei tia Vera sentada na sala, olhos arregalados, segurando um terço com tanta força que seus dedos estavam brancos. Ao meu lado, a porta da casa estava trancada, com duas trancas reforçadas que não existiam na última vez que eu estive ali. Tia, me conta o que aconteceu. Ela respirou fundo, tentando encontrar palavras para explicar. Eram umas 11h30 da noite quando ouvi os cachorros latindo, desesperados. Eu pensei que fosse algum bicho do mato. Então, fui até a janela para dar uma olhada. E foi aí que eu vi. Ela fez uma pausa, a voz falhando. Eu vi, Tiago, aqueles olhos enormes, brilhando no escuro, me encarando na soleira da porta. Um frio percorreu minha espinha. Olhos enormes, tia? Sim, sim. Não era gente, Tiago. Era grande, peludo e estava ali, parado, como se esperasse algo. Parecia que farejava, sabe? Que sentiu meu medo. Eu congelei. Não conseguia me mexer. Não conseguia respirar. Depois de um tempo, ele soltou um rosnado baixo e foi embora, sumindo na escuridão. O relato dela me deixou intrigado e preocupado. Resolvi dar uma olhada ao redor da casa. Quando saí, senti o cheiro de terra úmida, misturado com algo que eu não consegui identificar. Caminhei até a entrada e foi aí que eu vi as pegadas. Realmente eram enormes. Meu Deus, tia, murmurei, analisando as marcas. As pegadas eram fundas, maiores do que de qualquer animal que eu já tinha visto. Seu rastro com os olhos, segui seu rastro com os olhos e percebi que vinham da mata densa atrás da casa da minha tia. O que quer que fosse, saiu dali e foi direto para a porta da tia Vera. Mas o que me deixou mais arrepiado foi o fato de que, perto das marcas de pata, também haviam pegadas humanas. Quando entrei novamente, contei para tia Vera o que tinha visto. Seu rosto ficou ainda mais pálido e ela apertou o terço contra o peito. Eu sabia. Eu sempre soube que tinha algo errado naquela mata. Minha tia contou que desde que se mudou para ali, ouvia histórias dos vizinhos sobre aparições estranhas. Diziam que um homem da região havia sido amaldiçoada e se transformava em algo terrível nas noites de lua cheia. Ah, ela nunca deu atenção para essas histórias. Ela nunca se importou. Até essa noite. Até o acontecido com ela. Eu passei a noite ali, dormindo no sofá, mas eu não consegui pregar os olhos. O vento forte assobiava do lado de fora e a sensação de que algo nos observando não me deixava em paz. Na noite seguinte, ficamos atentos. Nós trancamos cedo as portas e apagamos as luzes. O tempo passou e, por volta da meia-noite, ouvimos algo que se
movia lá fora. O coração disparou. Fomos até a janela com o máximo de cuidado e então nós vimos. Era ele. A criatura estava de pé, exatamente onde a minha tia havia dito que viu. Era enorme, músculos definidos sobre a pele coberta de pelos escuros e grossos. Os olhos brilhavam em um amarelo feroz e o focinho exibia presas afiadas. Seu peito arfava e suas orelhas se mexiam como se estivesse caçando algum som. Foi quando, de repente, ele virou a cabeça e nos encarou diretamente. O ar pareceu sumir dos meus pulmões e eu senti meu corpo paralisado, incapaz de reagir. O lobisomem rosnou e, de um salto inacreditável, desapareceu na mata. No dia seguinte, decidimos ir embora dali. Minha tia não queria mais viver naquele lugar. No fundo, sabíamos que ele voltaria na próxima lua cheia. Empacotamos tudo e rapidamente, antes de entardecer, já estávamos longe dali. Nunca mais voltamos àquela casa. Depois daquele dia, passei a acreditar em coisas que antes achava ser apenas lendas. Não sei se era um homem amaldiçoado, um espírito da floresta, um protetor ou algo pior. Só sei que, naquela noite, algo nos observava. Algo que ainda pode estar por aí, esperando até a próxima lua cheia para escolher sua vítima. Algo contadora, que se mesmo para esse caminho, mesmo para esse canal, eu não consigo explicar. Eu só espero nunca mais cruzar com aquilo. Vamos lá? O lobisomem da pescaria. Meu nome é Lopes e o que eu vou contar aconteceu em Sergipe, em uma noite que eu jamais vou esquecer. Sou pescador desde que me entendo por gente e sempre tive a lagoa da cidade como meu refúgio, em um lugar de paz que podia passar horas esperando os peixes morderem a isca, ou não. Mas naquela noite, a única coisa que fisguei foi um terror que nunca presenciei antes e nunca vou esquecer. Era uma noite de lua cheia, que normalmente era uma bênção para pescar. Os pescadores sabem do que eu estou falando. Com a luz prateada refletindo na água, os peixes costumam se movimentar mais, facilitando o meu trabalho. Eu estava sozinho, sentado na beira da lagoa, com o meu lampião ao lado e minha vara de pesca firmemente segurada. O silêncio era quebrado apenas pelo coachar dos sapos e pelo som de pequenas ondas contra as pedras. Tudo parecia normal, até que um arrepio estranho subiu pela minha espinha. De repente, um barulho vindo da mata chamou minha atenção. Galhos quebrando, passos pesados se aproximando. Eu sabia que existiam bichos por ali. Capivaras, jacarés e até onças que eram avistadas de vez em quando. Mas esse som era diferente. Era como se algo grande estivesse se movendo entre as árvores com uma lentidão calculada, como se me observasse. Meu coração acelerou quando senti um cheiro forte no ar, um cheiro de cão molhado, misturado com carne podre. E foi quando eu vi. Na beira da mata, e apenas alguns metros de mim, surgiu uma criatura alta, com pelos escuros e desgrenhados, os olhos brilhantes e dentes afiados como navalhas. Suas garras
reluziam sob a luz da lua. Era um lobisomem. Eu tinha ouvido falar sobre lendas dessas criaturas desde pequeno, mas nunca imaginei que um dia veria com meus próprios olhos. Eu fiquei paralisado. O lobisomem rosnou, mostrando aqueles dentes horríveis, e deu um passo para frente. Eu sabia que não tinha chance alguma contra ele. Não tinha arma, não tinha para onde correr. Meu único instinto foi o desespero. Pulei na água. A lagoa era minha única esperança. Eu sabia nadar bem e torcia para a criatura não fosse boa na água. Assim que mergulhei, ouvi um rugido furioso. Subi a superfície e tempo de ver o lobisomem parado à beira da lagoa, rosnando e arranhando o solo, como se hesitasse em entrar. Ele tentou. Avançou alguns passos na água, mas logo começou a se debater. A criatura não sabia nadar, graças a Deus, e foi a minha salvação. Nadei até o centro da lagoa, lutando contra o medo e o frio. O lobisomem continuava ali, circulando à margem como um predador, esperando a presa cansar. Eu sabia que não podia sair da água enquanto ele estivesse por perto. Fiquei na lagoa por horas. Minhas mãos estavam dormentes, meus músculos estavam doloridos, mas eu não podia arriscar. Aos poucos, a criatura pareceu perder o interesse. Talvez a luz do sol estivesse perto de nascer. Talvez ele soubesse que não ia sair tão cedo. Com um último rosnado, ele desapareceu na mata, deixando apenas pegadas enormes na lama. Eu esperei mais um tempo antes de sair da água. Claro, não podia correr risco. Corri para casa, tremendo, sem olhar para trás. Nunca mais voltei àquela lagoa de noite. Nunca mais pesquei sozinho. O que vi naquela noite me marcou para sempre. E toda vez que eu vejo a lua no céu, eu me lembro daqueles olhos, daquela criatura me fitando na escuridão, esperando o momento certo para me atacar. Ouvintes, quero agradecer a todos que chegaram até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, vamos conversar? Se você tem uma história interessante, compartilhe com a gente. Na descrição tem o meio de você entrar em contato conosco, tá bom? Combinado? Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Tenha um dia abençoado. Beijo.